Os meus familiares, amigos e irmãos. A vida dele era a igreja. A vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas por dia, pensando nas coisas de Deus. Ele vivia Jesus na vida dele. Dia seguinte, Lucas não volta para casa. Preocupado, o pai dele decide ir atrás do adolescente. Lucas se encontrava aqui na frente da igreja do bairro Santa Cruz. Bom dia. Bom dia. A senhora viu o Lucas sair? Na igreja frequentada por Lucas, o pai consegue uma pista. Depois do culto, Lucas tinha saído acompanhado de um pastor. Obrigado. Nada. Quando o pastor Silvio Galiza chegou e levou ele em direção ao Vale das Pedrinhas. Obrigado. Quem é o pastor Silvio Galiza? O pastor Silvio Galiza afirma: deixou o adolescente num ponto de ônibus. Lucas, ele veio comigo ontem. Segundo ele, Lucas ia para outra igreja. Ele disse que ia para a igreja da Pituba. É sozinho? Sozinho, estava sozinho. O Lucas, segundo o que falou o pastor Galiza, desceu essa rua, chegando até o final de linha, onde pegou um ônibus. Pastor, o Lucas esteve aqui. A busca do pai de Lucas continua. Ele chega a outra igreja, mas não consegue saber onde está o filho. Ninguém viu Lucas. Desculpa, mas eu tenho trabalho. Filha, você conhece o menino, é meu filho. Desesperado, o pai procura Lucas por toda a cidade. É que meu filho está desaparecido, Lucas. Se alguém conhecer, tiver alguma notícia, por favor, me dá uma ligada, por favor, tá? Eu colocava os cartazes com a foto do Lucas e com o telefone ali para informações. 2 dias depois do desaparecimento, a polícia encontra um corpo carbonizado dentro de um caixote. O pai de Lucas não tem coragem de olhar, mas um conhecido dele garante: não é Lucas. Surge uma série de notícias falsas que foi encontrado um corpo não sei aonde, de um menor que estava não sei aonde, e levam a crer, a desfocar o rumo das investigações que naquele momento já se iniciavam. Boa noite. A busca, a agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse: estou com o pastor Silvio Galiza. A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. Se ele está sumido, quem tem que dar conta dele é o pastor Silvio. O pai de Lucas vai mais uma vez à igreja em busca de informações sobre o paradeiro do filho. Aleluia, aleluia. Ele procura o pastor Silvio Galiza. A primeira vez ele disse para mim que deixou o Lucas no fim de linha do bairro do Vale das Pedrinhas. Depois eu voltei lá novamente, ele disse para mim: eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho, que é outro bairro. Então, o pastor Silvio Galiza é chamado para depor. Na delegacia, ele dá uma nova versão para seu último encontro com Lucas. Eu não teria nenhum problema e permiti. Levei até o final de linha no Vale das Pedrinhas e segui o meu caminho para casa. O pai do garoto, ele vai atrás do Silvio Galiza várias vezes. Então, a cada momento que ele se encontra, ele dá uma desculpa desencontrada. E ele entrou em contradição até nos depoimentos. Ele mente o tempo todo. A mãe de Lucas já estava morando na Itália e esperava a chegada do marido com o filho. Até aquele momento, ela não sabia do desaparecimento do caçula. Teve um dia que eu até perguntei para minha esposa: olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou: olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele agia normalmente comigo, eu não tinha coragem de me contar que ele havia desaparecido. 12 dias depois do sumiço, o pai de Lucas ficou sabendo por um laudo da polícia que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. O pai do adolescente é chamado para reconhecer alguns objetos do filho. O laudo médico traz uma dolorosa revelação. Meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis. Eles fizeram a fogueira santa com meu filho,
com Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. Porque ele gosta tanto de vestir terno, gravata, eu quero vestir ele assim. Mas não vestiu o Lucas. Porque ele foi carbonizado, ele foi queimado. Ai, meu Deus. Ao saber da morte do filho, a mãe de Lucas voltou imediatamente para o Brasil. Desde então, os pais lutam para descobrir o que aconteceu com Lucas Terra. Nossa vida tem sido atrás de justiça, atrás de solução para esse crime. A gente não está com esse crime solucionado ainda. Você vai ver agora como foram os 3 últimos meses de vida do adolescente Lucas Terra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Janeiro de 2001. Lucas chega a Salvador. Logo ele procura uma igreja evangélica para frequentar. O local fica a pouco mais de 100 metros de sua nova casa. Frequentava essa igreja. E chegou, se apresentou para todos nós, disse que era obreiro lá em Copacabana. E a gente integrou o nosso grupo de obreiros, né, de amigos, né, que saía, conversava, passeava. O pastor Silvio Galiza se aproxima de Lucas. De Deus, meu filho. Silvio Roberto Santos Galiza tinha 21 anos e era pastor auxiliar. Segundo testemunhas, Silvio já tinha sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. Por causa disso, os fiéis o conheciam por um apelido: o secretário do diabo. Era um lobo vestido de cordeiro. Parabéns, Lucas. A partir de hoje você vai ser meu auxiliar. Segundo testemunhas, o pastor Silvio Galiza nomeia Lucas como seu assistente informal. Ele começa a controlar a vida do adolescente. Fica só entre a gente. Eu não queria que Lucas se aproximasse a ninguém. E eu achava muito estranho, porque pastor nenhum, desde o tempo que eu estava na igreja, eu nunca vi pastor nenhum fazer isso. Várias e várias testemunhas relatam a obsessão que Silvio Galiza tinha por Lucas Terra. Fevereiro. Lucas se apaixona por uma jovem da igreja. E foi a primeira paixão dele, o primeiro amor, né? Ele nunca tinha namorado. E aí o pastor proibiu ele de namorar, que ele não podia namorar. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente o Lucas vivia lá a ele. Fim de fevereiro. O pastor Silvio Galiza chama Lucas e um amigo para trabalhar à noite. Ele convida os adolescentes para dormirem na igreja. Como ficou tarde, ele pediu para ficar. Eu achava que o lugar mais seguro que meu filho poderia estar era na igreja, na companhia dos bispos e pastores dessa instituição religiosa. O pastor Silvio Galiza separa os amigos. Ele leva Lucas para dormir com ele na mesma cama. O Lucas falava para a namorada dele e para os colegas obreiros, né, jovens na igreja, que o pastor sempre convidava ele para dormir na igreja e para ficar mais tarde. Sempre convidava. Mas eu não sabia. Os superiores descobriram que o pastor Silvio Galiza tinha dormido acompanhado de Lucas. Ele foi transferido para uma outra igreja, mas Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga. 21 de março, 9 horas. Depois do culto, o pastor Silvio Galiza vê Lucas com a namorada e amigos. Ele interrompe a conversa. Aí eu perguntei: Lucas, você vai pra onde? Ele fez: eu vou ali. Eu ali aonde? E ele continuou dizendo: eu vou ali. Eu falei: Lucas, eu não te digo nada, você não conhece nada aqui em Salvador, uma hora dessa, você vai pra onde? E ele mesmo ainda assistindo, eu vou ali. E o pastor Silvio me olhou de cara feia. Lucas deixou os amigos e a namorada, desmarcou o compromisso que tinha com outro amigo e obedeceu ao pastor Silvio Galiza. Junto com ele, seguiu um outro pastor auxiliar. Era a noite do desaparecimento de Lucas Terra. Segundo os colegas do Lucas, né, os obreiros e obreiras desta igreja,
ele tinha uma atitude dominadora sobre o Lucas. Eu não sabia, não era do meu conhecimento, que ninguém me dizia, nem Lucas falava, né? Porque ele era muito obediente, ele acreditava muito na igreja em si, nos pastores e bispos dessa igreja. Fala o senhor, irmão. Graça e paz. Lá na bênção de Deus, irmão. Amém. Lucas, meu filho, foi muito bom te conhecer. Igualmente. Num lugar conhecido como Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar se despede. Bom ônibus, Lucas, vamos? Lucas e o pastor Silvio Galiza pegam o ônibus. Oi, filho. Lucas percebe que vai demorar mais do que de costume para voltar para casa. E vermelho? Ele avisa ao pai que está com o pastor Silvio Galiza. Naquela noite, Lucas ligou deste orelhão. Segundo Lucas, estava acompanhado do pastor Galiza, que trouxe ele aqui para esse bairro, o Rio Vermelho, para a igreja fazer um propósito de oração. O último telefonema de Lucas para o pai foi dado precisamente às 10 horas, 9 minutos e 59 segundos. A ligação ficou registrada no celular. O pastor Silvio Galiza se encaminha até o templo da igreja, que fica no Rio Vermelho. Só que antes, ele passa por uma loja de conveniências, um posto bem próximo à igreja. Nisso, enquanto ele está na loja de conveniência, o garoto liga para o pai e diz ao pai que vai dormir na igreja, no templo do Rio Vermelho, com o pastor Silvio Galiza. A partir daquele momento não se sabe precisamente o que aconteceu com Lucas, mas a perícia concluiu que houve uma tentativa de asfixiá-lo. Em seguida ele foi queimado vivo. Então, a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. E o laudo de exame cadavérico, os peritos médicos legais, não tiveram condições de determinar a causa da morte, muito menos se houve ou não violência sexual. Os peritos examinam os restos de madeira e o tecido encontrado junto ao corpo carbonizado de Lucas. O pano da cortina utilizado para a confecção, para estrangular, colocar na boca da vítima, foram os panos da cortina semelhantes ao do templo da igreja deles no Rio Vermelho. Em outubro, o inquérito foi concluído. Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas Terra, mas a polícia não pediu a prisão do pastor. Inconformado, o pai de Lucas acampou na porta do Ministério Público até que a prisão preventiva do pastor fosse decretada. Carlos Terra decidiu fazer uma vigília na porta do Ministério Público em Salvador e diz que não volta para casa sem uma solução. Essa justiça, ela deixa liminares que favorecem os criminosos, ela deixa tanta coisa que só beneficia o criminoso e a gente, as vítimas. O que aconteceu com uma criança de 14 anos, queimada viva, como o Lucas foi queimado vivo? A quem que a gente vai se apoiar? A quem que a gente vai pedir socorro? Os pais de Lucas pediram a ajuda de ONGs de defesa dos direitos humanos, foram até o Ministério da Justiça em Brasília e a um escritório da ONU na Suíça, até que o júri de Silvio Galiza foi marcado. Junho de 2004. 3 anos e 3 meses depois do crime, o pastor Silvio Galiza é julgado. Ele é aquela pessoa que não esboça um riso nem um desagrado. Ou seja, ele não demonstra absolutamente nada. A única coisa que ele sempre dizia na época do primeiro júri é que não foi ele. Que se fosse ele, que o Ministério Público provasse. Firmo qualquer hora perante qualquer coisa e não matei ele. Testemunhas garantem, as pessoas que depuseram contra o pastor Silvio Galiza foram ameaçadas. E eu estava na frente da igreja, aí teve um obreiro que me apontou para o pastor. Aí quando eu subi, ele fez assim, eu fiquei sabendo que a senhora foi depois, eu disse, fui. Ah, mas vocês tudo vai pagar por isso, eu fiz, pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. Me falou que você está aí se preocupando, vocês estão se preocupando buscando Luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele.
9 de junho de 2004. O pastor Silvio Galiza é condenado a 23 anos e 5 meses. Ele sai preso do tribunal. Para mim aquilo não era o caso terminado. Porque fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele? E jamais ia dizer que alguém fez ou que participou. A defesa recorreu e o pastor Silvio Galiza foi novamente a júri. Ele teve a pena reduzida para 18 anos. Mesmo condenado, o pastor se diz inocente. Na entrevista ao Linha Direta, ele estava acompanhado por 7 advogados. Veja agora o que Silvio Galiza, que está preso, tem a dizer. O relacionamento entre a minha pessoa e Lucas era como o relacionamento com os outros obreiros também, os outros auxiliares, era a mesma coisa. E o Lucas, ele passava o dia todo na igreja. Ele sempre se dedicou, se destacou no meio de todos os outros jovens, outros obreiros. Ele dormiu na mesma cama que a minha pessoa, de lado opostos. Ele é o autor do homicídio contra Lucas Terra. Agora, é certo, isso daí seria impossível ele ocultar e vilipendiar esse cadáver sozinho. Em janeiro deste ano, Silvio Galiza provocou uma reviravolta no caso. Ele alegou que na época do crime não podia contar tudo o que sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Agora, Silvio Galiza conta outra versão para a morte de Lucas Terra. Ele acusa 3 membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança, de serem os assassinos do adolescente. Segundo Silvio Galiza, ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um pastor da igreja. Foi quando eu entrei no carro, eu olhei e tinha um caixote. Foi quando eu abri, levantei um pouco o tecido para poder ver o que era que estava dentro do carro, que vi uma região, essa região da perna, de uma pessoa, e de cor clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa do meu espelho, disse que se eu não segurasse tudo, eu morreria, se minha família morreria. O que ele não explica é como é que o garoto saiu da loja de conveniência que é em frente ao templo e foi parar em outro local como ele quer fazer crer. Creio eu que essas pessoas que ele indicou tenham sido, sim, os seus comparsas na ocupação e no vilipêndio ao cadáver do menor. O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas... O Linha Direta procurou a Igreja Universal em Salvador. Ela não quis se pronunciar sobre o caso Lucas Terra. Hoje, 5 anos depois, a morte de Lucas Terra ainda não foi totalmente esclarecida. Algumas perguntas continuam sem resposta. Por que Lucas Terra foi assassinado? O pastor Silvio Galiza teria cometido o crime sozinho? Se o crime foi cometido dentro da igreja, como ele poderia transportar o corpo de Lucas num caixote até o matagal, sem ser visto por alguém? Silvio Galiza mal sabia dirigir e nem tinha carro. Hoje eu tenho muito medo disso. Porque acho que é a fase da idade que a gente quer viver. A gente foi frustrado. E até hoje, sou uma pessoa frustrada. Sem expectativa. Até hoje, o pai de Lucas não consegue esquecer a última vez que viu o filho. Já foi meu pai? Fica com Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás dessa noite, antes dele sair, ele me abraçou e me beijou e disse: eu já vou, meu pai. Um beijo, fica com Deus. Como eu me arrependo de não ter segurado ele, não ter abraçado ele naquele momento. A gente não tem procurado de Deus a força para poder continuar, porque a gente não vai desistir. Acho que para nós, como pais do Lucas, é uma questão de honra, de amor, de urgência de amor. Eu vejo essa criança tão linda que é. Eu não consigo entender como é que um ser humano tem coragem, uma pessoa que se diz um pastor de uma igreja, tem coragem de fazer o que eles fizeram com o Lucas.
Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a esclarecer o assassinato de Lucas Terra, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.